O filme O Watchmen, de 2009, dirigido por Zack Snyder e baseado na famosa graphic novel de Alan Moore e Dave Gilmour, se passa em uma realidade alternativa dos anos 80, onde os super-heróis são parte da sociedade. A trama começa com a morte de Edward Morgan Blake, também conhecido como comediante, um ex-vigilante. Sua morte leva Rorschach, um vigilante mascarado, a investigar se existe uma ameaça contra os heróis restantes. A história revela que na época da Guerra Fria, os Estados Unidos ganharam uma vantagem devido à ajuda dos vigilantes, que tomaram as ruas para combater criminosos. Os heróis eram vistos como uma força de mudança, mas após a aprovação de uma lei que os proibia de atuar, a maioria dos vigilantes foi forçada a se aposentar. O enredo do filme explora os segredos de personagens como o Dr. Manhattan, um ser quase onipotente que se tornou desconectado da humanidade após um acidente que lhe deu poderes extraordinários, a Espectral, uma ex-vigilante que era parceira do comediante, o Corvo, um vigilante aposentado, e Ozymandias, o super-herói mais inteligente do mundo, com um plano para salvar a humanidade, mas à custa de muitas vidas. Conforme a investigação de Rorschach se aprofunda, ele descobre que o comediante foi morto por uma conspiração envolvendo Ozymandias. O vilão pretende causar uma guerra entre os Estados Unidos e a União Soviética. O filme explora questões como moralidade, justiça, poder e as implicações dos super-heróis na sociedade. No final, Rorschach, que acredita que a verdade pode ser revelada, decide contar a verdade sobre o plano de Ozymandias, mesmo sabendo que isso pode causar uma guerra. O Dr. Manhattan, que se afastou da humanidade, decide que é melhor manter o segredo para evitar a destruição global. Assim, Ozymandias consegue manter seu plano em segredo, e a paz é preservada, mas à custa de grandes sacrifícios. O filme termina com uma reflexão sobre o que é certo ou errado, e sobre os limites da moralidade e da justiça no mundo dos super-heróis. O filme O Watchmen é uma obra complexa que aborda diversas questões filosóficas e usa um grande número de simbolismos para desafiar a visão convencional de herói e moralidade. Agora vamos analisar as principais filosofias e simbolismos presentes no filme. A moralidade relativista e o conceito de fins justificando os meios. Uma das principais filosofias que permeia o Watchmen é o dilema moral dos personagens, especialmente quando confrontados com questões de utilitarismo e moralidade relativa. O filme questiona se é possível justificar os atos imorais, como assassinatos em massa, se isso leva a um bem maior. Ozymandias, por exemplo, cria um plano para matar milhões de pessoas com o objetivo de evitar a guerra nuclear e salvar bilhões de vidas no futuro. Ele acredita que a sobrevivência da humanidade justifica esses meios brutais, o que nos faz questionar até que ponto é ético sacrificar uma parte da população para o bem de um todo. Esse conceito é refletido no dilema moral enfrentado por Rorschach, que acredita firmemente que a verdade deve ser revelada, independentemente das consequências. Ele, portanto, se opõe à decisão do Dr. Manhattan de esconder a verdade sobre o plano de Ozymandias, acreditando que a humanidade tem o direito de saber, mesmo que isso a leve à destruição. Rorschach representa a visão de que a moralidade não pode ser flexível, que a verdade e o certo devem prevalecer, mesmo que isso destrua a paz que Ozymandias criou. As visões filosóficas dos personagens, o utilitarismo de Ozymandias versus a deontologia de Rorschach. O filme explora a tensão entre essas duas correntes filosóficas, uma focada no bem maior e outra em princípios absolutos de certo e errado. O conceito de heróis e anti-heróis. O Watchmen subverte a ideia tradicional de herói.
enquanto a cultura popular geralmente nos apresenta heróis imaculados e moralmente retos, os vigilantes de Watchman são falhos, egoístas e, em muitos casos, moralmente ambíguos. Por exemplo, o Dr. Manhattan, com sua quase onipotência, está tão distanciado da humanidade que sua visão do mundo e das pessoas é fria e distante. Ele vê os seres humanos como seres insignificantes e se perde em questões filosóficas sobre o livre-arbítrio, o destino e o valor da vida humana. A espectral também representa o conceito de herói em declínio. Ela se vê em um dilema interno sobre sua identidade e seu papel na sociedade, ao mesmo tempo em que se vê manipulada por figuras masculinas, o seu pai, o comediante, e pressionada a tomar decisões por causa de sua ligação com eles. O comediante, por sua vez, é uma figura trágica e completamente desiludida. Ele é um anti-herói que não acredita em justiça ou moralidade e age de acordo com seus próprios impulsos. Sua visão do mundo é profundamente cínica, acreditando que a humanidade está destinada a falhar e se autodestruir. A filosofia em questão, Nietzsche e o conceito do Übermensch, além do homem. O filme explora as falhas e os limites dos super-heróis, questionando se uma verdadeira figura de poder pode manter a moralidade enquanto luta por uma causa maior. O simbolismo do relógio do Apocalipse. O relógio do Apocalipse é um símbolo recorrente no filme, que marca a iminência da destruição global e a possibilidade de uma guerra nuclear. Ele simboliza a constante ameaça de aniquilação que acompanha os seres humanos ao longo da história. No contexto de Watchmen, o relógio também representa a tensão entre os Estados Unidos e a União Soviética, que estavam em seu auge na época da Guerra Fria. A iminência de uma catástrofe global serve como plano de fundo para as ações dos vigilantes e seus dilemas éticos. O relógio se torna uma metáfora para o estado psicológico de muitos dos personagens, assim como Rorschach, que está sempre à beira do colapso moral e emocional, ou o Dr. Manhattan, que se sente impotente para mudar o destino da humanidade, apesar de seus poderes quase divinos. O simbolismo. O relógio simboliza a luta do ser humano contra seu próprio fim, seja através da autodestruição, a guerra nuclear ou da falência moral e ética da sociedade. A alienação e a desconexão do ser humano. O Dr. Manhattan é um dos personagens mais importantes quando se trata de discutir o tema de alienação humana. Como um ser que se transcendeu da humanidade e se tornou quase uma entidade cósmica, ele perde sua conexão com o valor da vida humana. Ele olha para a existência como algo insignificante e vê a morte como uma parte inevitável do ciclo. Isso reflete o niilismo, uma filosofia que afirma que a vida não tem propósito ou valor intrínseco. Em suas interações com a espectral, ele expressa uma visão desiludida da vida, onde nada tem um verdadeiro significado. A alienação também pode ser vista em Rorschach, que se vê como um vigilante com uma missão absoluta, sem considerar o bem-estar da sociedade ou as consequências de suas ações. Ele é uma figura solitária, incapaz de formar conexões emocionais verdadeiras, exceto em relação à sua própria visão distorcida de justiça. A filosofia em questão, o existencialismo. O sofrimento humano é uma parte inevitável da vida, mas a busca por significado é essencial. Versus o niilismo, a crença de que a vida não tem significado e a morte é um destino inevitável. O simbolismo de Rorschach e sua máscara. Rorschach é uma das figuras mais emblemáticas do filme, tanto filosoficamente quanto simbolicamente. Sua máscara, que exibe uma mancha de tinta que muda de forma, é um reflexo de sua visão de mundo. Ele vê a moralidade e a justiça de forma absoluta e intransigente. Para ele, a humanidade é essencialmente corrupta e merecedora de punição. Seu dilema final no filme, onde ele prefere a morte ao permitir que Ozymandias destrua a verdade, é um exemplo claro de seu compromisso com a visão absoluta de justiça, sem compromisso ou relativismo.
A máscara de Rorschach simboliza a dualidade da natureza humana, a luta entre o bem e o mal, a pureza e a corrupção. Ela também reflete a ideia de que, para algumas pessoas, a verdade é algo mutável e pessoal, e não algo absoluto. Conclusão: o filme Watchmen é um estudo profundo sobre a moralidade, a ética, a natureza humana e o papel dos heróis na sociedade. Ao subverter as convenções dos quadrinhos tradicionais, o filme oferece uma reflexão sombria sobre o heroísmo, os custos da paz e a complexidade da verdade. Ele explora como o poder e a responsabilidade se entrelaçam, como o dilema entre o bem maior e os meios para alcançá-lo podem ser impossíveis de resolver, e como a desconexão com a humanidade pode levar ao niilismo ou à alienação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado por assistirem e não se esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito, e se curtiu o conteúdo, deixe o like para ajudar no crescimento do canal.